Olá, meus caros. Eu sou a professora Samile Nogueira e hoje daremos início à nossa aula sobre ata de reunião. Você já ouviu falar sobre esse gênero textual? Sabe que tipo de comunicação, que tipo de relação comunicativa discursiva ele estabelece? Então vamos lá. É importante, primeiro, conhecermos o seu conceito, né? O que é uma ata de reunião? É um documento formal que registra o que se passou em uma reunião. De acordo com Mazzaroto, trata-se de uma narração por escrito das ocorrências que, depois de lavradas e discutidas, são submetidas à apreciação de todos os participantes dessa reunião e assinada ao final por eles. Quais as características da ata de reunião? Redação técnica. O que isso quer dizer? Que o texto ele não pode trazer as minhas impressões pessoais. É diferente do texto literário, né? O texto literário eu trago a minha subjetividade, né? E na redação técnica eu não posso fazer isso. Eu preciso ser objetiva, preciso ser impessoal, imparcial. A minha linguagem precisa ser clara, precisa ser concisa, ele exige certa formalidade. Falando sobre linguagem, é o nosso próximo item. Linguagem formal. O que é uma linguagem formal? É importante não confundirmos a linguagem formal com aquela linguagem rebuscada, com palavras difíceis. Não. Eu preciso usar uma linguagem formal, que é aquela que obedece à norma culta da língua. Mas eu não posso me prender a colocar ali palavras difíceis, tendo em vista que outras pessoas vão ler aquele documento e precisam compreender, aquele texto precisa ser compreensível por seus leitores. Então, não posso colocar palavras difíceis, algo que vá complicar a compreensão daquele texto, certo? Eu preciso obedecer sim à norma padrão, à norma culta, mas nada de rebuscamentos, certo? Próximo item. Polifonia textual. O que isso quer dizer? Polifonia são as várias vozes, que é o que vai acontecer, ali na reunião. São várias vozes se manifestando ali, vários participantes. Então, vai caracterizar a fala de todos eles ali. Eu vou colocar onde? Quem está responsável pela ata de reunião vai colocar estas falas lá na ata de reunião. O que cada um se posicionou em relação ao tema discutido, certo? Estrutura. Qual é a estrutura da ata de reunião? Você sabe? Você tem uma ideia? Vamos lá. De acordo com o nosso querido Mazzaroto, que traz excelentes contribuições sobre redação técnica, certo? O que ele diz? A ata não se divide em parágrafos. Por isso, os períodos são contínuos. O que isso quer dizer? Eu não posso escrever um parágrafo e depois, na outra linha, iniciar a outra ideia. Não. Tá? Lembrando que a ata de reunião ela é resumida, não preciso me estender muito, certo? Então, não há parágrafos, é apenas um único parágrafo que vai trazer a ideia resumida, de forma clara, como diz aqui, deve ser clara, resumida e sem rasuras. Sem rasuras? E aí, se eu cometer algum erro? Se eu cometer algum equívoco, o que eu faço? Eu vou riscar? Eu vou passar um X? Não, de forma alguma. Não pode rasurar. Então, o que eu faço se eu cometo algum equívoco? Os erros cometidos serão corrigidos com ressalva digo. Digo e depois a forma correta. Como assim? Por exemplo, se eu começo a escrever a ata aos 15 dias do mês de março de 2001, opa, não é 2001, é 2002, errei. E aí, vou riscar, vou passar um X? De forma alguma. 2001, vírgula, digo 2002, digo vírgula 2002 e continuo a produção do meu texto, sem rasurar, tá? É importante enfatizarmos que a ata não admite abreviações, justamente para não evitar confusão, né? O que ele quis dizer com isso? Ela precisa ser clara, lembrem. Então, tudo eu preciso escrever por extenso, certo? Mais à frente nós veremos, trago o exemplo para vocês e a gente vai ver na prática como é que funciona. E agora, como produzir uma ata? Você sabe? Vamos lá.
que precisa conter primeiro? Título. O título é o nome da ata e depois o nome da instituição. 25ª ata de reunião da diretoria da empresa X. Então, eu coloquei o nome da reunião e mais o nome da instituição, empresa X, hipoteticamente. Depois eu trago o quê? Data, horário e local. Após isso, os participantes, ou seja, os envolvidos. Quem é que está ali? Os diretores, os secretários, certo? Depois eu trago a discussão. A discussão é o tema principal ali, o assunto abordado, os assuntos levantados ali. Depois da discussão eu trago o quê? A conclusão. O que eu coloco na conclusão? Conclusão, geralmente, coloca-se a solução para o problema discutido. A solução para o problema, uma possível solução para aquele problema discutido. A ressalva não necessariamente vem ao final do texto. Ela vem no decorrer do texto, conforme o exemplo que eu dei, né? Aos 15 dias do mês de março de 2021, ou de 2001, desculpa. Opa, não é 2001, é 2002. Então, digo 2002. Então, lá no início do texto, lá na data, horário e local, eu acabei errando, né, a data. Então, ali eu já posso consertar, certo? E ao final, a assinatura dos presentes. Então, vamos para o exemplo, vamos compreender melhor. Ata da 20ª reunião da diretoria do comércio de tecidos. O que é isso aqui? Vamos ver se vocês sabem o que é? Isso mesmo! Estão ligados, né? É o título. O título que contém o nome da reunião, a ata da 20ª reunião da diretoria e mais o nome do quê? Muito bem, vocês estão feras. Nome da empresa, Comércio de Tecidos S.A. Depois disso, nós temos o quê? Muito bem, data, horário e local. Como é que eu começo? Aos 15 dias do mês de março de 2000, às 14 horas, em sua sede, localizada na rua Major Seda, nesta capital. Então, aqui eu já coloquei data, horário e local. Reuniram-se, quem é que estava naquela reunião? Quem se fazia presente? O diretor, o senhor Helder, o secretário, o senhor Carlos, e os senhores Henrique e Amadeu. Esses são os presentes. Depois que eu coloco ali os participantes, o que vem depois? Muito bem, vocês já sabem tudinho sobre a ata de reunião. Muito bem. A discussão do tema. E aí, qual é a discussão? Qual é o problema discutido ali? A discussão sobre a pesquisa realizada a respeito da receptividade dos novos métodos publicitários utilizados. Muito bem, é isso mesmo. Essa é a discussão, é o que está sendo discutido, é o que está sendo levantado ali. E depois disso vem o quê? A conclusão, né? Que é a manutenção, né, desses novos métodos. Essa é a possível solução. Depois disso, o senhor Carlos vai redigir a ata que vai ser assinada pelos presentes. Então, o senhor Carlos é o secretário. Quem redige a ata, geralmente, é o secretário ou qualquer outra pessoa eleita, por exemplo, pelo presidente, conforme o exemplo aqui. Certo? Então, ficou claro o que seria uma ata de reunião? Aqui eu mostro passo a passo, na prática, de como é que se faz uma ata de reunião. Certo? Aqui é a nossa contribuição do nosso querido Mazaroto. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, escrevam o meu e-mail, né? Tá logo aqui no início. O meu e-mail, envie perguntas, que eu estou aqui para auxiliá-los no que for preciso, certo? Eu agradeço muito e um forte abraço.